Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia ainda repercutindo, né, o empate em 2-2 do Vascão, né, onde o juiz quis aparecer mais do que a partida, né, fez aquela bobagem da expulsão do jogador vascaíno. Vamos aqui com comentários do programa ESPN FC da ESPN, já deixando os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil. Pessoal, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, vai chegar diretamente em seu smartphone ou em seu computador, tudo relacionado ao Vascão, pessoal. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. 4 minutos de jogo, já teve o Jair expulso pela arbitragem. Senhor Tarcísio Caetano, que está sendo bem questionado pela Vasco SAF e por todo mundo que cerca ali o Campeonato Carioca. Coloca a imagem, por favor. Eu acho que tem todo o desenrolar disso. Uma expulsão aos 4 minutos faz com que os jogadores do Vasco tenham que correr muito mais e isso interfere lá na frente no placar. Lá na frente no placar, Pascoal, era isso que eu queria dizer. Mas eu já começo dizendo para você que eu acho que isso aí pegou mal. Mas um amarelo para o Jair, para mim, estava de bom tamanho. Quero ouvir vocês. Bom, a gente tem que observar o seguinte. Primeira pontuação. Não tem VAR nessa fase, só nos clássicos do Campeonato Carioca. O que é absurdamente lamentável, né? Aí, Jair, não precisava fazer isso, que o microfone não tem nada a ver com a sua expulsão, né? Aí você pecou gravemente e deve ser punido pelo TJD da Federação Carioca de Futebol. Quanto à expulsão, não tenho dúvida não, eu tenho certeza. Não era lance para expulsão, era lance para cartão amarelo. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. Porque tem um lance, não existem lances iguais numa partida de futebol. Sim. Porque um entra assim, o outro entra de lado, o outro assim. Tem um lance muito semelhante a esse, que o jogador do Bangu faz a falta e toma cartão amarelo. Muito semelhante. Tem sim. Tem? Depois, é um pisão no tornozelo muito, né, de lado, e aí todo mundo corre em cima do árbitro. O árbitro me parecia muito nervoso, inexperiente para uma partida do Vasco da Gama contra o Bangu. Né? E essa inexperiência dele acabou causando todos esses problemas, né? O Vasco teve dificuldades durante o jogo, mas mostrou ser o Vasco da Gama, partindo para o lado do futebol. O Vasco tem muito a acrescentar. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Tem time valente, mas precisa ser muito valente para ser igual ao time do Vasco da Gama. O Vasco é um time que sobra na valentia. Os caras não se intimidam, os caras vão para cima. O treinador não tem medo de alterar o time no primeiro tempo, de consertar o que ficou errado no meio do campo. Volta a ganhar o meio campo, dá liberdade para o Payet e o Payet constrói jogadas importantes para o time do Vasco. No segundo tempo, o Piton faz um bom jogo pelo time do Vasco, consegue boas jogadas pelo lado do campo. Aí entra o Pumita do lado direito, melhora também o nível de atuação do time do Vasco da Gama. Não que o Rojas tenha jogado mal, mas é fora de... Agora, o Mauro foi muito feliz. O Payet faz um golaço para sair um pênalti desse com um jogador experiente. Pois é, a gente tem que falar não dá para só discutir disso. isso aí. Aí a gente tem que falar disso, falar do senhor Tarcísio Pinheiro Caetano, que já tomou um gancho, vai passar por aquela reciclagem, né? Vai apitar a segunda divisão, vai atrapalhar os caras da segunda divisão. E aí o Vasco não quer mais e tal. Eu tô com vocês nesse lance. Acho que o Jair põe a perna lá na frente, o jogador do Bangu vem, bate mesmo na perna dele e tal, leva um tranco amarelo ali. Não vejo. Agora esse aí do Medel, por mais bobo que pareça, mas não teve uma força excessiva, não sei o quê. Cara, pra mim é um braço nas costas. Braço nas costas, não foi ombro com ombro, olha lá. Agora, pra que isso? O jogador tá de costas pro gol, podia dominar a bola, o Medel cercar, etc. O Vasco teve a infelicidade também do goleiro errar no primeiro gol que sofreu, né? O Vasco. Falha do goleiro no gol. Falha, ele que é tão bom, né? Esse aí, o pênalti não dava nem pra pensar. Na transmissão, ainda falaram, agora ele pode se redimir e tal, mas o cara deu uma pancada no ângulo, não dava não. Mas do primeiro gol, ele realmente, pela qualidade que ele tem, ele errou. Então é isso, aí
O Vasco, o Ramon, saiu todos, diretoria, SAF, saiu todo mundo para cima do árbitro, achando que não tem isso e tal. Agora, eu preciso ver essa rodada aí, porque a rodada do VAR é a partir da sexta. Nós estamos na quarta ainda, não é isso? Ou terceira? É terceira. Depois da reunião de hoje, eles vão passar para sexta, vai ter VAR. Mas pelo menos uns tinha que ter desde a primeira rodada, né? É que amanhã já começa a próxima rodada, que é a quinta, né? Então, eu não sei se haveria tempo hábil para colocar o VAR em Botafogo e Portuguesa. Ozinho, eu quero te ouvir em relação aos dois lances especificamente, mas, assim, me parece também uma questão de critério, né, Tetra? O que vale aos 4. Eu não acho nem que assim, aos 90 o cartão vermelho é mais fácil do que aos 4. Eu acho que o critério tem que ser igual durante os 90 minutos. Assim, eu confesso, vou repetir o que eu falei ontem, né? Confesso que a imagem não é clara para mim. Então, não dá para me condenar o árbitro aqui. Porque, a imagem, para mim, né, assim, eu não consigo enxergar muito ali o que acontece. Nós está encoberto, a segunda imagem fica pior ainda, o árbitro está muito mais próximo, ele que está do lado da jogada. Não vejo a reação do Jair é muito saindo lá de campo, mas dentro do campo eu não vejo ele virando para o árbitro para contestar, para brigar, para discutir. Não vi, teve um pouquinho de pressão de alguns jogadores do Vasco, mas não foi intensa, porque quando as coisas não acontecem mesmo, quando não pega, você vê uma pressão muito maior em cima do árbitro. Não vi muito isso no jogo, nesse lance do Jair. Mas, assim, se ele foi afastado, é porque deve ter outras imagens que não foram cedidas e, de repente, analisando essas outras imagens, errou. Não era para ter expulsado. O que chama a atenção é que logo no início do jogo, o jogador do Bangu continua na partida, mas muita gente diz, gente, você pode quebrar o cara no início ou no final. Não interessa qual é a minutagem. Tem que ver a força excessiva que foi usada no lance, aonde pegou, como pegou, se o pé estava mais alto ou não. Eu olhando essas imagens, não tenho como dizer assim, 100% o árbitro errou. É um lance discutível. E o pênalti? E aí, a sequência do jogo... o árbitro se mostrou um pouco pressionado. Tem um lance que aí eu concordo com vocês e concordei com a Renata ontem, que ele poderia ter expulsado o jogador do Bangu, não expulsa. Vai expulsar mais lá no final, um lance assim, porque o jogador já tinha amarelo, entendeu? Então, acho que até foi uma falta do jogo, não foi um absurdo, mas ele dá o segundo amarelo e expulsa o atleta do Bangu. E o pênalti, para mim, foi pênalti também. Aí foi um erro, né, de leitura do Medel, né, que eu aqui digo que tenho assim, muito respeito pela carreira dele, por tudo que ele representa na seleção do Chile, a história dele como atleta, é um líder, mas acho que para um campeonato que vai vir pela frente com as dificuldades, ficar só ele com o João Vitor como os zagueiros, vai ficar exposto o time do Vasco, vai ficar exposto. Então, assim, ele é muito bom jogador, tem essa liderança, mas é uma posição que se o Vasco pudesse ter um outro zagueiro, maior estatura, mais dinâmica, mais rápido, é que o Léo, né, ele teve um pouquinho de problema com a torcida, pegou no pé dele, né, Léo que veio do São Paulo, mas poderia fazer essa dupla com o João Vitor, mais jovem, mais rápido, mais intenso, estatura maior também ali para disputar. Enfim, são opções. Ele é um líder, é um cara que tem uma história muito grande, mas, na minha opinião, errou no lance, como o goleiro, que é um baita de um goleiro, Léo Jardim, também errou. Tá muita gente crucificando o árbitro, mas eu acho que o Vasco perde pelos erros individuais de alguns jogadores dele. Primeiro, o Verratti perdeu o gol que não perde. 2. Antes de sair o pênalti, tem um lance claro de gol e o Verratti perde 2 gols. Então o Vasco, ele não fez a sua parte. Teve a chance de matar o jogo, não matou. O goleiro tomou um gol que a gente sabe que não é costume, porque ele é muito bom goleiro, mas infelizmente acontece. É da bola, é do jogo, o Canela chuta e ele aceitou ali uma falha individual dele. Ele sabe que ele errou, mas é ótimo goleiro. Fez uma campanha brilhante ano passado com o Vasco.
grande responsável do Vasco não ter caído, são as atuações do Léo Jardim, mas nesse jogo ele errou. E o Medel errou no final do jogo, senão o Vasco ganhava o jogo. Tem bastante coisa pra gente falar desse jogo ainda. Só para fechar essa coisa da arbitragem, eu vou ouvir aqui o Lúcio Costa, Costa ou Corrêa, me fugiu agora, Barbosa, errei o sobrenome do CEO da Vasco SAF, o Lúcio Barbosa, ele fez uma declaração hoje, foi até a Ferge, e ontem o Ramon também, ele não é disso, hein, mas o Ramon Dias também falou de arbitragem. Primeiro, ressaltar que foi muito importante essa agilidade da Ferge. Ontem a gente saiu de lá à noite, a gente começou a se comunicar com o Marcelo, começou a falar com o senhor Rubens Lopes, e hoje já tinha tudo analisado pela equipe técnica deles. Então, quando a gente chegou para a reunião com o nosso relatório, eles já tinham o relatório deles, eles já tinham as análises que eles tinham feito, quase todas coincidentes com as nossas análises, então isso é muito importante, essa agilidade. E além da análise técnica, o senhor Rubens Lopes ele vai pedir um relatório tecnológico, né, da Good Game, e que demora provavelmente 24 horas, deve chegar amanhã, ele vai compartilhar conosco também para essa análise. E acho que o mais importante é a gente reconhecer quando existem erros, né, não só de arbitragem, mas também dos clubes, a gente tem que reconhecer. E foi isso que foi feito hoje pela equipe técnica, a gente vai aguardar o relatório da Good Game para verificar. E o mais importante é que, para evitar qualquer tipo de desgaste no futuro, que o árbitro Tarcísio ele passe por um programa de educação continuada. Uma reciclagem, e isso vai ser bom para o futebol como um todo. Creo que es una lástima que en partidos donde son partidos importantes para los equipos grandes que tienen que tratar de clasificar y siempre jugando de la mejor manera. Me parece extraño que la federación manden este tipo de árbitros que no son profesionales. Por eso ocurren estas cosas, porque si realmente fueran árbitros de alto nivel, estos inconvenientes no pasarían en ningún momento. Al contrario, sería muy bueno para el espectáculo que la federación mande de otra categoría, de categoría mucho más alto los árbitros. A gente já começa o ano... Sabe correr atrás do rabo? A arbitragem é profissional, tem VAR ou não tem VAR. Se eu tivesse no lugar do Tarcísio Pinheiro, o gol do Payet foi aos 101 minutos, 90 mais 11. O pênalti é 90 mais 16, porque aí vai e tal, vai adiando a disputa. Eu já tinha parado o jogo ali. O gol é tão bonito que fala, gente, desculpa, Bangu. Não sei, claro que não vale, lógico, o Bangu ainda conseguiu correr no empate. Mas o gol é tão legal que tem que falar, ó, vamos ficar com essa última imagem. Não é. O Ramon Dias, eu acho que ele é profissional. Ele tem 35 anos. Ele é tão profissional, ele pode ser ruim. Profissional ele é. Foi ele que apitou o ano passado Flamengo 1, Botafogo 0. O Tarcísio Pinheiro. No campo do Botafogo, com 3 expulsões, Botafogo ficou enlouquecido. Luiz Castro precisou entrar em campo para tirar jogadores, dirigentes, aquela revolta. Então, um cara que causou um grande problema... Dizer, Mauro, é em relação à profissionalização da arbitragem, não esse elemento específico, como nível, o nível mais alto. Não, ele tudo falou bem, que tinha que mas trazer alguém do nível melhor. Ele fala que isso é ruim. Antes, eu acho que ele está falando da arbitragem como um todo, ele falou que o cara não era profissional. Ele falou que esse cara não era bom. Pode ser que eu tenha boa vontade com o trazer Ramon Dias, eu gosto dele. Então... Não, eu também gosto dele. Melhor preparado. Isso, claro. Ele falou que tinha que ser alguém mais qualificado. Tudo bem que não era um novo clássico, né, que pese todo o respeito ao Bangu e tal, mas se o cara fez o que fez o ano passado em Flamengo e Botafogo, eu não imagino que a federação vá colocá-lo em jogos grandes. Botafogo não deve querer mais esse cara desde o ano passado. Sim. Com a história Tiquinho expulso, Marçal, não sei quem. Agora ele está vetado pelo Vasco. Só falta o Fluminense para falar, ó, tchau. Ei, Fluminense. É isso aí, torcida vascaína. Cara, é impressionante isso, né? O cara já tinha errado no jogo contra do Flamengo contra o Botafogo, um clássico, né? Botafogo ali brigando pelo título, Flamengo postulante ao título, né? Na época o Botafogo era líder, né? E o Flamengo, né, tava ali tentando tirar o título, brigando, né, que era Palmeiras, Flamengo, Grêmio, né, brigando pelo título também. O cara vai e me erra num clássico, praticamente decidindo um campeonato,
né? O que a CBF faz? Ao invés de mandar o cara para uma reciclagem já depois daquele jogo, não. Eles vão, deixam o cara, né, trabalhando normalmente, apitando jogos maiores, e acontece o que aconteceu ontem. Que foi prejudicar o Vasco, cara. Né? O segundo gol do Payet era para ser a noite do Payet. Finalmente Payet decidindo um jogo, finalmente Payet fazendo a diferença dentro de campo, mas não. A mídia toda tem que falar do juiz que fez essa cagada, né? Que já tinha errado em jogos grandes, já tinha errado com times grandes em jogos mais importantes, não tirando, né, o mérito ali do Vasco ontem contra o outro time, né, no Campeonato Carioca, mas vamos supor o Vasco jogando uma semifinal contra um Fluminense ou um Flamengo ou um Botafogo, vai meu juiz e faz uma dessa, né? Tá certo que o Medel foi, né, muito juvenil ali, cometendo aquele pênalti, errando, né, mas o cara errou e ali prejudicou muito o Vasco, que ele teve que correr por 2 ali e no final, né, ia se sair com a vitória, só que o Medel cometeu o erro, né? Mas assim, nada tira o que o árbitro fez. E a CBF, irresponsável, deixa o cara trabalhando. É por isso que continua acontecendo erros. É por isso que o VAR veio para ficar. Até mesmo quando acontece erros em árbitros que estão no VAR, porque eles chamam árbitros também, árbitros de vídeo, né? Que estão no VAR, mas assim, o VAR veio para ficar por conta disso aí. Você joga uma responsabilidade de um campeonato na mão de um juiz para decidir um campeonato, o cara faz isso. É isso aí, torcida vascaína. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.